a gravar aqui. Boa noite, Cris. Boa noite, Zara. Boa noite, Regina. Boa noite, Vanessa, Keren, Carla. Muito boa noite, minha amiga Bianca. Muito boa noite. Temos aqui a Ive acabou de entrar. Boa noite. Algumas pessoas ainda não conhecem a Bianca. A Regina entrou hoje. A Ive eu acho que não conhece. Vamos lá. Muito boa noite, rainhas. Hoje eu trouxe novamente a Bianca, convidei ela, porque ela tem algo extraordinário para entregar para vocês, para ensinar vocês. A Bianca é uma grande amigona que eu lembro que a gente passeava junto do parque de Alphaville e eu falava, meu sonho é morar em Alphaville, ela está de testemunha. E hoje eu estou aqui vibrando de alegria. Ela é uma grande amiga de algumas longas datas que a gente fez, já fizemos formações juntos, já tomamos muitos cafés da vida, já ambicionamos muito. E aí hoje eu convidei ela novamente, ela topou de trazer um conteúdo para vocês. E, gente, desfrutem, faça todo tipo de pergunta, porque essa mulher tem muito conhecimento. Ela vai se apresentar, tem algumas pessoas que não conhecem, professora de faculdade, tem N especialidades, é escritora. Então, vocês estão em uma das maiores mãos de uma das melhores psicólogas que eu conheço. Então, gente, desfrutem desse momento. E, Bianca, primeiramente, gratidão por você ter topado o desafio novamente. Gratidão por você abrir mão do teu tempo para você estar aqui, tá? Então a casa é tua, sinta-se em casa agora. Obrigada, André, pelo convite aí novamente. Boa noite, pessoal. Olha, vocês não têm noção do orgulho que eu tenho desse meu amigo. Quando a gente conhece a trajetória de uma pessoa, a gente gosta da pessoa de verdade, a gente celebra as conquistas, né? E o meu amigo tá voando, e merecidamente. Então é com muita honra que eu vim conversar com vocês essa noite. Eu sou a Bianca, sou psicóloga há 23 anos. Já é um caminhozinho, né? 23 anos de psicologia, sempre na clínica. Agora à noite estou aqui no meu consultório. Vim aqui especialmente, olha lá, meu troféu lá da Febracis, ó. Caraca, que consultório chique, É? né? Hã? Tá chique o consultório? Lindo demais, velho. É, eu tenho um jardim de inverno lá do outro lado, não sei se dá para ver, ó. Caraca. Não sei se dá para ver, tá com uma luzinha gostosa para trazer mais inspiração. E sou formada há 23 anos, sou especialista em saúde mental, psicopatologia, psicanálise, sou professora universitária, dou aula em vários cursos, porque psicologia se aplica em tudo. É difícil um curso, acreditem se quiser, tem um curso que não tem psicologia, que é a medicina veterinária. Que hoje em dia tantas pessoas são pais de pets ou têm pets, e na hora de dar a notícia do óbito, o veterinário diz que não sabe o que faz com o emocional, porque eles não sabem nada de inteligência emocional. O resto, tudo eu vou passando, onde me colocam, vou indo. Tenho Bora, dois bora livros, criar um produto em cima disso e vender, então. não é verdade? Eles falaram esses dias, um amigo do meu esposo, do Rudá, que você conhece muito bem, falou aqui que o maior desafio dele hoje em dia é esse na profissão, é dar notícia de algo mais trágico acerca do pet, porque eles não sabem nem o que é psicologia, nem como falar. Então, assim, inteligência emocional, ela está em tudo. Não tem uma área da vida que a gente não precise de inteligência emocional. Eu tenho mestrado na área de inovação e negócios, que é uma área de gestão que eu escolhi, e a gente vai crescendo, vai precisando aprender a fazer gestão. É, E tenho formação na Febracis, que é a maior escola de negócios da América Latina, junto com o meu amigo André. E hoje eu fui convidada para conversar com vocês. E o tema vai ser. Você falou o tema para elas? Eu falei no grupo, mas eu não sei se é esse que você vai abordar. Pode dar notícia. Tá, e tem homem aí ou é tudo mulher? Só mulher. Só mulher, então tá.
Equilíbrio emocional. 12 dicas de como ser uma mulher de sucesso. Querem, gostou? Tem mais gente aí que quer ter sucesso? Então, assim, vou dar 12 dicas que são 12 comportamentos completamente possíveis de serem aprendidos, mas nem falando só sobre sucesso, são comportamentos que nós precisamos ter, porque abrem portas, abrem caminhos para nós. E eu vou me direcionar às mulheres, mas assim, André, o conteúdo se aplica para você também, para qualquer homem que estivesse conosco. É só a gente adaptar ao contexto, tá? E não sei se vocês têm lápis e papel, uma caneta e um papel, mas é bacana ir anotando. Vamos começar. Eu vou pedir que levantem a mão conforme vocês queiram fazer um adendo, uma pergunta, tirar uma dúvida. Só levantar a mão que eu paro aqui para acolher vocês, tá? Primeira dica: linguagem corporal. O que é a linguagem corporal? Gente, é tão rico quando a gente aprende a observar pessoas. Vocês vão ver que a pessoa não precisa estar falando para você compreender quem ela é. Bastam alguns segundos. A ciência diz que em menos de 5 segundos, a pessoa que nos vê pela primeira vez tem uma ideia sobre nós. E como que ela fantasia quem nós somos se nós estamos em silêncio? Pela nossa comunicação não verbal. O que é a linguagem corporal? É a maneira como eu estou. Veja, se eu entro num lugar com postura, com a cabeça erguida, eu passo uma mensagem. Se eu dou as boas-vindas para vocês hoje, assim, olha a diferença. Oh, que horror, gente, esse ombro. E se você começa a conversar com uma pessoa assim, é uma coisa. Da meia hora, a pessoa sumiu na cadeira. É outra. Então, assim, a linguagem corporal, postura, altura do ombro, entonação de voz, se for falar, olhar nos olhos do interlocutor. E mesmo nós, mulheres, quando formos a apertar a mão de outra pessoa, não ser aquela mão frouxa. Já apertaram a mão de alguém frouxo? Parece que a pessoa faz assim só. Ruim, não é, Ivy? Nossa, frustrante. Não importa quem seja. Você pega a mão, você quer sentir a presença da pessoa. Você quer que a pessoa te olhe no olho. E vocês já conversaram com alguém que fica no celular o tempo todo? A sensação é de que nós estamos sendo invisíveis, que quem está do outro lado do telefone é mais importante do que nós. Isso também é linguagem corporal. A roupa. Gente, o sapato. A pessoa pode estar impecável, você baixa o olho, olhou para o bico, para o taco, você pensa, gente do céu, eu tenho um sapato sobrando, eu vou doar para essa pessoa. Não é? É muito decepcionante. E fala sobre o outro e grita. Quando essa pessoa começa a se comunicar, você vai ver que você não valoriza. A pessoa pode ter o melhor conteúdo do mundo. Só naquela primeira leitura vai faltar coerência. Você vai falar, não é possível que essa pessoa saiba tanto. A pessoa não dá conta de cuidar dela, do que está no externo, que garantias eu tenho de que ela está cuidando do que tem dentro. Para a gente ir à panificadora, a gente não se arruma um pouquinho? Você tem vontade de ir na panificadora com seu look de mendigo, mas você não vai. Se você encontrar alguém, acabou sua reputação no caminho. A pessoa vai falar: misericórdia de Deus. Eu respeitava tanto aquela pessoa. Olha ali, camisa de político, calça de moletom, alguma coisa contra. Não é sobre conforto, é sobre como o outro nos vê. Então, primeira dica: cuidar da nossa linguagem corporal. Por quê?
Porque a primeira impressão é a que fica, é a avaliação do outro em relação ao que ela vê. Não estou falando, gente, para se endividar, para sair comprando roupas, não é isso. É simplesmente asseio, sabe? Tá limpo, penteado, com uma boa aparência, mas acima de tudo, com uma postura. A maneira que nós nos portamos quando nós entramos, principalmente num lugar pela primeira vez, é aquela imagem que a pessoa vai reter sobre nós. Segunda dica: autoestima e autoaceitação. O que é autoestima, gente? Autoestima é a percepção que eu tenho de mim mesmo, do meu valor. Então, uma pessoa, Vanessa, Cristiane, a Regina, a Carla, vocês têm uma autoestima de cada pilar da vida de vocês. Tem a autoestima que todo mundo pensa que é beleza. É uma. Nós temos uma autoestima profissional, uma autoestima financeira, uma autoestima social. Cada pilar da nossa vida tem uma autoestima. É a maneira como eu me valorizo. Como assim? Por exemplo, sou amiga da Vanessa e da Cristiane. Aí fico sabendo que as duas tomaram um café e não me convidaram. Fico magoadíssima, achando que elas não gostam de mim, porque elas não me convidaram. Com certeza você já tiver um amigo assim, que fica sentido. A autoestima social da pessoa tá baixa. Por que as duas não podem ter um assunto em comum que de repente eu não me encaixo e isso não faz com que não sejam minhas amigas? Mas a maneira como aquela pessoa se sentiu excluída é a autoestima dela. Autoestima financeira. Estamos aqui numa mentoria financeira compartilhando ganhos, faturamento. A pessoa, poxa vida, eu sou um fracasso. Eu não ganho tanto quanto fulano. Fulano tá melhor do que eu. E aí sai da esfera da autoestima e vai para aquela que é a terrível, que se chama comparação. Gente, comparação é ir pro buraco. Às vezes nós nos comparamos com alguém que está mentindo, porque a grama do outro às vezes é de plástico. Então, assim, a melhor comparação que nós podemos ter é com nós mesmos. Então, como eu estava no ano passado? Como eu tô agora? O que eu melhorei mês passado? O que eu posso melhorar agora? Isso é autoestima. É eu avaliar o meu contexto e se eu estou indo bem. Eu posso me comparar com a Ive e a Ive tá, ó. A Ive tá se sentindo, puxa vida, meu Deus, tá todo mundo faturando um monte, eu vou falar que eu faturo igual. Aí eu vou lá e olho bem pra Ive e falo, meu Deus, até a Ive caí agora. Só que o da Ive também não era verdade, que ela falou pra subir, entendeu? E daí eu vou lá, me sinto um fracasso. Não vale a pena, gente, comparação. Criem metas reais de acordo com a realidade, porque são métricas diferentes. Cada uma de vocês saiu de um lugar, tem sua história, teve os seus desafios e está vencendo dia após dia. O outro que se atravessa voando pode ser verdade, mas pode ser que não. Aí você vai perder o sono, vai perder o apetite, muitas vezes vai procurar atalhos da vida que não são legais para querer estar junto, que é o famoso pertencimento, para se sentir fazendo parte. Mas é autossabotagem, é mentira. Eu tô me enganando. Eu não tô bem. Tô falando para os outros que eu tô bem, para ter pertencimento, mas eu não tenho. Então, segunda dica, cuidar da sua autoestima. Depois eu posso deixar para vocês, o André tem um mapa de avaliação autossistêmica que dá 12 pilares da inteligência emocional, onde vocês podem dar uma nota para cada pilar, para ter uma noção de como que está a autoestima de vocês. E aí vocês escolhem ali 2, 3 pontos por semana, daqueles que estão com nota bem ruim, e escolhem 2 ações ali de cada pilar para dar um enfoque maior naquela semana.
Bia, mas não dá tempo, gente, dá. Se a gente largar o instrumentinho do mal, dá tempo. Esse daqui é o que distrai a gente. É ele. Desativa a notificação. Tira. Gente, coisa assim, de 30 dias que você consiga diminuir o uso do celular, vocês vão ver que dá uma boa alavancada na vida. Porque isso aqui é ladrão de tempo. A gente passa vendo a vida de gente que a gente nunca viu na vida e nunca vai ver. Sabe nem se está falando a verdade. E a gente tá lá o quê? Em vez de cuidar do nosso jardim. De olho na grama de plástico do vizinho e esquecendo de adubar a nossa, que é uma grama de verdade. Alguma dúvida, gente? Estão entendendo? Tá tranquilo? Então tá, pelo menos não consigo ouvir vocês, mas vamos fazendo assim que eu vou vendo, tá? Terceiro, ter inteligência emocional. Gente, sabe o que é inteligência emocional? É o equilíbrio entre a razão e a emoção. Só isso. Tem um quadrinho do Instagram, gente, eu preciso lembrar o nome. E eu acho que é Guilherme e Bandeira, ou Henrique Bandeira. É uma charge, não sei se vocês já viram, é um cérebro e o coração. O cérebro passa o desenho inteiro atrás do coração, tirando o coração de enrascada. Ele piscou, cadê o coração? Tá lá fazendo uma besteira. Por que é ruim? Não é que é ruim, gente. Mas quando nós tomamos decisões muito Amor, afetivas, vem cá. quando nós tomamos decisões muito com base na emoção, alguma coisa se perde. O ideal é espera o acontecimento, dá ali umas 24 horas, você vai ver que a tua emoção baixou um pouquinho. A vontade de matar que você estava ontem, hoje já não está mais tanto. Amanhã, no mesmo horário, também não está mais. E no outro, mas vou levar uns 2, 3 dias para decidir? Sim, melhor do que tomar uma atitude inassertiva, por impulso. Espera a emoção baixar. Que quando a emoção se aflora, a gente produz muita adrenalina, muito cortisol, que é o hormônio do estresse. Aí tomamos atitudes por impulso. E já ouviram falar que a palavra lançada, você pode até voltar a pedir desculpa, mas muito se perde. Então, espera essa emoção acalmar para tomar uma decisão, uma atitude equilibrada. Onde tem muita emoção, falta razão. Onde tem muita razão, e vice-versa. A Cristiane falou no mimo bem cheirosa, é verdade, Cristiane. Gente, mas sim, perfume doce de manhã cedo na academia é uma regra proibida, viu? Não pode não. Mas uma pessoa cheirosa, cheirosa de limpeza, é uma delícia, não é, Cris? É muito bom. O André, isso serve para o dinheiro também. Gastos, com certeza, gente. Venda é emoção. Tudo na vida da gente é emoção. Se a gente está triste, tá muito animado, às vezes a gente se empolga, promete coisas, fala coisas, compra coisas que não pode, que não deve, e depois o que fica? Culpa. E aí, faz o quê? Nos Estados Unidos pode, no Brasil, se você voltar lá e falar assim, olha, eu comprei esses chicletes agora há pouco porque eu tava nervosa, eu não quero, posso devolver? Não pode. O problema é que quando a gente tá nervoso, a gente não compra chicletes. Compra coisas mais caras. Por quê? Sensação de poder. Bianca, E aí? hoje eu vi uma notícia num livro que eu estou lendo, científico, que fala que a sensação da dopamina da compra está sendo semelhante ao vício da cocaína, Acredito. ou Porque é a seja, mesma a área vontade cerebral. de comprar.
E aí o livro ele é. fala isso que você falou do equilíbrio entre é maravilhoso, porque o livro ele retrata assim, a pessoa está triste, ela busca dopamina. Então o que é que ela vai fazer? Comprar. A pessoa está Comprar. feliz, ela já está na dopamina. O que é que ela vai falar? Eu mereço. Eu mereço, exatamente. Então, na tristeza é a busca pela dopamina. E na alta dopamina é a narrativa do eu mereço. Exatamente. Isso que você E falou a é área do cérebro é a mesma da cocaína, da droga. exato. E a pessoa quer mais, e ela quer mais, e ela quer mais, e ela vai se sentindo poderosa. E aí, gente, quem paga a fatura do cartão depois? Aí, segura. Então, assim, inteligência, esse equilíbrio emocional, ele é para tudo, gente. Para decisões, para compras, para tudo na vida. Toda vez que você tiver essa sensação de impulso, de que vai fazer algo na emoção, busca se recompor e retrair. Na compra ali, é muito bom o exemplo do André, fica namorando aquilo. Um dia, 2 dias, 3 dias. Se passou os dias, você continua com o desejo daquilo e você tem o recurso, você volta e compra. Mas às vezes, passa vontade, você vai ver como era a emoção. E se você entrar na loja e pegar um bom vendedor, ele te vende até o que você não queria. Porque sob essa emoção desregulada, você quer comprar, você só quer consumir. A pessoa te convence que aquilo é importante para você, pronto, lá vai a Keren com a sacola para casa. Chega em casa, olha e fala: Meu Deus do céu, o que é isso? Para que eu fui comprar isso? E aí, tarde demais. Então, busquem sempre ter equilíbrio. Tô com muita raiva, muita emoção. Tô muito feliz, muita emoção. Estou só racionalizando, não estou pensando nas consequências emocionais daquilo. Também não é legal. A gente dá um exemplo na psicologia, não sei se o André conhece, do cavalo na charrete. O cavalo é a emoção, a charrete é a razão. Se a razão, a charrete está muito leve, o que o cavalo faz? Corre. Corre, corre porque está leve. Se a charrete está muito pesada, que é o excesso de razão, o cavalo se arrasta, fica pesado, então a emoção não vai. Então precisa ter equilíbrio na velocidade do cavalo e na quantidade de peso da charrete. Se um dos dois estiver em descompasso, nós vamos ter um acidente. Então lembrem-se de não se deixar nem muito pelo lado direito do cérebro, nem muito pelo esquerdo. Sempre equilíbrio. Vamos lá. Quarta dica: saber impor limites a si mesmo e aos outros. Essa é uma das maiores dificuldades das pessoas. Dizer não. Quando o André fala do merecimento, é assim, ó, impor limites a mim mesmo. Eu mereço, mas eu posso? Às vezes a pessoa não pode, mas ela quer. Ela vai fazer, depois ela vai pensar. E o limite para o outro. Às vezes você vai comer o que você não gosta de comer. Você não consegue dizer que você não gosta daquele prato de comida, que você não gosta daquele restaurante, que você não se sente à vontade com aquelas pessoas, com aquele grupo. E você está mais preocupado em frustrar o outro. Você prefere ser frustrado do que dizer: olha, não, não gosto disso, não gosto daquele lugar, não me sinto bem com aquela pessoa. É ser assertivo. Eu sempre digo assim: tudo pode ser falado. É como vai ser falado. Ser assertivo, ter uma comunicação assertiva é falar o que tem que ser falado, do jeito certo, na hora certa, no tom de voz adequado, sem que eu magoe quem vai me ouvir e sem que aquela pessoa que ouça fique magoada comigo. Nossa, Bianca, mas aí você não quer mais nada da vida, é impossível. Não, não é impossível, gente. É simplesmente ser sincero com amor, sem magoar a pessoa. Mas parar de se magoar. Porque o altruísmo, ele pode parecer bonito, mas ele engole a pessoa.
ele é destrutivo. Uma pessoa que só quer saber de agradar os outros, que ela ignora os desejos dela, para os outros ficarem felizes, uma hora a conta chega, gente. Isso vira um peso. Então é importante que eu saiba dizer não para os outros e para mim mesmo. Quando eu, melhor que ninguém, sei do meu contexto, das minhas possibilidades, vou e dou um passo além sem respeitar aquilo que eu sabia que deveria ter sido respeitado. Tá? Então comecem a exercitar o dizer o não para os outros e para si mesmo. Dica número 5. Vida pessoal e vida profissional. Como organizá-la? Veja, hoje em dia todo mundo desempenha vários papéis para a sociedade. Nós aqui somos mulheres, somos mães, somos esposas, somos irmãs, somos filhas, somos amigas. Aí eu sou psicóloga, eu sou professora, eu sou coach. E aí, que horas faz tudo isso? Tem que ter um equilíbrio. Por exemplo, cheguei em casa de noite, é hora de desligar do profissional para vir à tona o pessoal. Evita, separa as horas do dia para que você possa ter tempo de qualidade com os seus. Eu recebo mães, às vezes, culpadas. Ai, porque o meu filho passa o dia inteiro na escola, que não sei o que lá. Gente, não é sobre o tempo. Às vezes a mãe é dona de casa e ela está em casa limpando a casa. Enquanto ela está limpando a casa, ela também não tem tempo de qualidade com o filho. O filho está lá vendo TV, fazendo outra coisa, mexendo no celular. Mas quando esse filho está junto, é tempo de qualidade. Você pode ficar uma horinha, mais uma hora com qualidade. Querem ser professora o dia inteiro? O dia inteiro. Me conta, abre aí seu microfone, consegue? Me dá o seu exemplo. Sim, consigo o dia todo. E quando eu chego em casa, ainda tenho cadernos para corrigir, plano de aula. Eu sei o que é isso, que eu também dou aula na faculdade. E aí, você tem filhos pequenos? Não, ainda não sou mãe. Tá, e aí você faz o quê? Qual que é, quem tem marido? Ainda não. Tá, e qual é o desafio? É um tempo para ir para academia, para se cuidar? Sim, é o tempo mesmo para se cuidar, é o tempo para mim. Para você. E como é que você está fazendo hoje? Hoje eu consegui separar. Tenho conseguido separar um momento para exercitar, um momento para buscar a Deus, um momento para sair comigo mesma. E o que que você teve que abrir mão que antes não dava tempo para você conseguir fazer isso hoje? Eu abri mão de. Eu deixava acumular muita coisa, principalmente da escola. E de repente, quando eu via, estava tudo tumultuado, então eu tinha que fazer de uma vez. E aquilo estava me adoecendo, né? Então, assim, depois eu faço, aquilo foi me gerando. Então, quando eu estou aprendendo a administrar mais, realmente é uma profissão que a gente tem que levar para casa, não tem como. Então, eu aprendi a separar para poder melhorar a minha saúde, porque estava muito É, difícil. mas foi a melhor decisão que você teve, fragmentar. Porque Fragmentar essa palavra. o deixar para a última hora é a famosa procrastinação, Sim, né? Eu estava tenho um muito livro, eu tenho um livro aqui de um autor chamado Brian Tracy. Ele é o pai da procrastinação. E ele diz que a regra é muito clara. Comece pelo mais difícil. O que é o mais difícil, gente? Às vezes é o que é mais chato. Aquilo que você fala, eu não quero corrigir, não. Eu queria só um tempo para ficar no ócio. Faz um pouquinho por dia. sim. Um Inclusive, pouquinho por dia. desculpa interromper. Eu Não, então, tenho 44 alunos, uma turma de 21 crianças de manhã e de 23 à tarde. Eu aprendi a corrigir diariamente.
Então, eu evito trazer material para casa. Todos os dias eu faço a correção junto com as crianças para não trazer para casa. Isso melhorou Uhum. muito, né? As anotações de diagnóstico, de planejamento eu tenho feito diariamente para poder ter esse tempo para mim mesma. Olha que ideia. E aí a criança tem a oportunidade de já verificar com você onde errou, Sim, isso mesmo. você já Essa ensina é o a jeito intenção. correto. Perfeito. Eu faço isso com meus alunos em vez de eles trabalham o dia inteiro e estudam à noite. Em vez de eu passar trabalho em grupo que vai atrapalhar literalmente a vida de todo mundo porque eles estão o dia inteiro trabalhando, eu uso os últimos minutos, a última aula para fazer um trabalho em sala. Fez ali uma folhinha com um resumo do que aconteceu durante o dia individual, eu já dou a nota, mando embora, lanço a nota e também diminuo o meu trabalho em casa. Isso é otimizar a nossa realidade dentro da nossa profissão. Se a gente não faz, quem vai faltar tempo da nossa rotina. Então, assim, sempre ter essas ideias criativas, e foi uma ideia que beneficiou todo mundo, beneficiou os seus alunos, te beneficiou os meus alunos e me beneficiou. Mesmo assim, faça um combinado com você. Evita responder depois de um certo horário. Porque você tem, poxa, você é uma mulher, você quer um tempo para você, você não é professora 24 horas por dia, né? Então façam isso, é um bálsamo. Não, e tem pais que me enviam mensagem no final de semana, no domingo. Não abro. Não abro. Antigamente eu abria. E aí, professora, meu filho veio sem meia. Professora, meu filho veio sem brinco. E eu, meu Deus, aí eu ficava preocupada. Agora eu não abro mais. É isso aí, parabéns. É pôr limite para o outro e um limite para si mesma. Para lembrar o que, poxa, eu quero ter meu momento de lazer, de descanso. Eu não sou professora 24 horas por dia. Professor é a minha profissão. Mas quem eu sou também merece esse cuidado. Parabéns, Keren, isso aí. Obrigada pela participação, gostei muito. Andréia, vou compartilhar o livro com vocês, porque ele é bem fininho. Assim que eu terminar as dicas aqui, já vou passar para vocês, não me deixem esquecer. Brian Tracy, comece pelo mais difícil. Quando eu vou fazer orientação de TCC de aluno na faculdade, professora, não sei o que lá, 80 páginas. Eu falei, claro que se você for fazer 80 na última semana, você vai ficar desesperado. Pega esses 80, distribui ao longo dos meses, ao longo de umas semanas. Você vai ver que você acaba tendo que fazer um parágrafo a cada 3 dias. Mas se você não fizer, a gente sabe o que vai acontecer como professora, né, Keren? Mas fragmenta, dilui. Fica mais leve para você. Quando o seu orientador for te ajudar, tem menos correção para fazer. E a gente aprende a não ser procrastinador, gente. Todo procrastinador só ficou procrastinador porque ele descobriu que fazendo nos 45 minutos do segundo tempo, mesmo entrando em desespero e polvorosa, deu certo. Até o dia que dá errado. Então, assim, não recomendo. É um, é um teste de fé. Mas, assim, gente, às vezes, e isso adoece, que você vai vivendo no prazer, aquela coisa do hedonismo. Na hora que chega, tem gente que acha que trabalha bem sob pressão, mas a pressão ela produz tanto neurotransmissor nocivo para nossa saúde, que eu vou te dizer, não vale a pena não. Não precisa de pressão, precisa de constância, disciplina, responsabilidade e paciência, que é aquilo que o André sempre fala no Instagram dele, para fazer o que tem que ser feito. Mas é chato, mas tem que fazer. Não gosto de academia, mas tem que fazer. Não gosto de tomar água, mas tem que tomar. Tem uma frase na internet que circula que ela é muito verdadeira, que ela fala assim, que quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Então é melhor a gente, forte, né? Melhor a gente fazer o que tem que ser feito na força da disciplina,
do que pagar o preço. E a procrastinação, ela também tem o seu preço. Então, como organizar a vida pessoal e profissional? Hora, rotina, estipular aquilo que faz bem para mim, aquilo que eu gosto. Na hora de trabalhar, trabalhar. Ah, vou dar uma roladinha aqui no feed. Não é hora. Tem a hora do meu descanso? Faço. Se você começa a misturar o lazer no tempo do profissional, você sempre vai sair com a sensação do trabalho de que, ai, precisava mais tempo no meu dia. Claro que precisava. A hora que seu cérebro estava super concentrado, que você podia ter aproveitado o ensejo, você fez o quê? Dopamina barata no meio. Desativa, gente, notificação. Esse negócio de telefone piscando o tempo todo, o olho puxa. Você está fazendo uma reunião com a pessoa, resolvendo um negócio, está baixando notificação o tempo todo. Não tem bateria que dure, não tem dopamina que aguente, não tem saúde mental que consiga se concentrar com isso. Uma das premissas de um processo de coach, por exemplo, é eliminar a distração. Todo mundo é capaz de alcançar o seu objetivo. Mas quem foca mais e se distrai menos, desculpa, ele chega na frente antes. Não tem milagre. Tem constância e disciplina. Ah, mas que vida chata, não pode nem um prazerzinho? Claro que pode, ninguém falou isso. Mas na hora certa. Você está com vontade de sair tomar um vinho? Mas tem a hora certa do vinho. Você está com vontade de dormir? Tô. Tem a hora certa da soneca. Tudo organizadinho, você vai dar o teu melhor no tempo certo, sem culpa, com constância e aprendendo o equilíbrio. Né? Querem fazer algum comentário, gente? Vai colocando ali para mim. Vamos lá. Dica número 6, metade. Saber ser o exemplo, inspirar e motivar o outro. Essa questão do exemplo é uma coisa que o André e eu a gente conversa há anos. Como é importante ter congruência e coerência. Como que eu vou ser uma psicóloga, falar para vocês se eu não fizer o que eu pratico? Você me explica. Dentista com dente estragado. Nutricionista com sobrepeso. Fonoaudiólogo com língua presa. Nós temos que ser o exemplo de nossos princípios, dos nossos valores e daquilo que a gente fala. Se eu falo para vocês, façam isso e faço aquilo, uma hora vocês vão olhar e vão falar assim, gente, a Bianca não é aquilo que ela fala. Não. Não é? Então, assim, nós temos que ter coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Por quê? Para que a gente não seja uma farsa. E é feio também, né, gente? Como é que diz aquele ditado terrível? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Como assim? Gente, se é tão bom, por que você não faz? Só sai falando para os outros, mas e daí na tua vez você não faz, você quer que o outro faça. Para o outro fazer, ele tem que ver que eu faço. Se vocês veem que eu falo, não faço, que minha vida não vai saindo do lugar, por que vocês vão validar o que eu falo para vocês? Então, buscar sempre ser exemplo. A Kelly é uma professora. Se ela não for exemplo para o filho, para os alunos dela, imagina a cara dos alunos. Fiquem quietos, silêncio. Aí chega a outra professora da outra turma e as duas lá na porta. Já pensou? O que eles vão fazer? Conversar também. Não é? E eu, como psicóloga, falo para o meu paciente alguma coisa ali. Não briga. Não bate boca. Trabalho aqui com meu marido na sala da frente. Ele chega aqui, solta a cachorra nele. Tu vai falar, que isso, Bianca? Você não acabou de falar que é pra gente ter inteligência emocional, equilibrar a razão? Nossa, o que é isso? Por que você não aplica na sua vida? A próxima vez que o André falar Bianca tá aí, não aparece ninguém. Vai falar, mas eu vou ouvir Bianca pra quê? Ela fala um negócio, ela faz outro. Então a gente tem que buscar ter coerência, ser o exemplo. Certo? Alguma dúvida, gente? Andréia tá séria aí. Tudo bem, Andréia? Qualquer coisa vão mandando aí, tá bom, gente? Vamos lá, dica número 7.
Superação, acredite no seu potencial. Isso é muito bacana, gente. Nós temos que acreditar em nós mesmos. Sabe o que acontece? Às vezes a pessoa não acredita em si mesma. Ela fica esperando uma validação do mundo. Eu tenho que dizer, tem um livro que é sobre feedbacks, que o título, se eu não me engano, chama assim, Preciso Saber Se Eu Estou Indo Bem. Só que se eu preciso saber o tempo todo se eu estou indo bem, é porque eu também não sei. Se eu preciso o tempo todo dessa validação externa, eu me torno uma pessoa insegura. Que garantias que eu tenho que a pessoa que está me dando a validação, ela é funcional? Que garantia você tem? Né? A Ive lá esperando a chefe dela. Ive tem chefe? Não? Imagina que tivesse lá, o chefe vem dar um feedback. Quem é ele na fila do pão? Se você olha para ele, você não sabe. Para a gente ser líder, o líder eu vejo assim, não sei vocês, não é um posto. Ai, agora eu sou líder. O líder, ele conquista a liderança. O líder nato, você começa a se permitir ser liderado porque você nota o empoderamento, você nota essa coerência, você vê que a pessoa é exemplo, ela é assertiva na decisão, ela lidera de uma maneira nata, sem conflito, mediando, ela puxa isso. E isso é superação, é acreditar no seu potencial. Mesma coisa, fala assim, querem amanhã você não é mais professora, você é gestora. Aí você fala, como assim gestora do quê? Eu sei dar aula, eu não sei cuidar dos professores. Aí, ó, a Ive era sua gestora, ela recebeu uma proposta, vai morar lá em Fortaleza, você vai assumir o cargo dela. Se você não acredita no seu potencial, o que acontece? A oportunidade, às vezes, a gente passa uma vez na vida. Já ouviram falar isso? É o encontro da sorte com a oportunidade. Se eu não estiver preparado, ai, não, obrigada, prefiro continuar aqui com o meu salário, porque eu não sei fazer isso. Gente, corre e aprende. Corre e aprende. E eu, sinceramente, nesses 23 anos de profissão, todas as vezes que me pediam alguma coisa que eu não sabia fazer, eu falava, claro que eu sei, já fiz várias vezes. Corria, ó, comprava livro, curso, mentoria, ia atrás e aprendia. Quando chegava no dia, pleníssima e segura. Mas, ó, correndo atrás para aprender. Se alguém aprendeu, por que eu não podia aprender? Se ia pedir para alguém fazer, por que esse alguém não podia ser eu? É autoestima? É autoestima. É eliminar a distração para correr atrás e aprender? Também. E é confiar no meu potencial? Confiou. Foi o que me fez chegar até aqui. Senão, provavelmente eu estaria lá para trás ainda. Mas não dá. Não dá, gente. Sabe por quê? 2026 é um ano que a internet nunca teve tão forte. E carroça vazia faz barulho. O que tem de gente por aí, gente que não sabe nada, mas é bom de lábia, tá cheio. Aí você tá aí cheio de conteúdo, cheio de informação e não passa. Tem que confiar no seu potencial. Não espere validação do mundo. As pessoas estão tão ocupadas e centradas no mundinho delas que às vezes não é que elas não te veem e não elogiam. Passa batido. Tá cada um focado em si. São tempos muito egoístas, as pessoas estão focadas em si mesmos. Então, se você esperar o amiguinho do lado olhar e falar, vai, você consegue, às vezes você não vai. Porque essa validação primeiro tem que vir de mim mesmo. Depois vão pensando aí, gente, se vocês já perderam oportunidades porque não confiavam em si mesmas. Já, né? Infelizmente. Dica 8. Essa é uma dica geralmente mais feminina. Confie na sua intuição. Não é que o homem não tem intuição, mas nós temos mais. Tem algumas de vocês que, gente, pode escrever aí.
Gente, se o meu feeling me disser sentir um cheiro, eu não vou. Tem alguém que mandou uma carinha triste aí, gente. Quem foi? Que isso? Uma carinha chorando. Conta aí por quê. Quem que foi que mandou? Eu vi uma carinha assim triste. Foi? Teve, não teve? Aí, Perdeu a ó. oportunidade. Conta aí mais, Andréia. Não, não quero contar nada, eu só mandei a carinha triste de falar quem que nunca perdeu, né, a oportunidade por não. Quem que nunca perdeu? E daí aí Aí hoje depois dói. dói. Isso que eu ia falar. Agora mais madura, aí você fala, puxa vida, queria tanto aquela oportunidade de novo. Mas e aí, às vezes não vem. Às vezes é uma vezinha que ela vem. Infelizmente. Mas na próxima que vier, você pega, André. Quem nunca? Vai que vem de novo. Aí você fala, não, agora eu vou. Depois dessa aula aí, ó, só vai. Olha lá, ó, a Zara. Gosto dessa forma de pensar. Se alguém conseguiu, eu também consigo, lógico. Ué, que diferença que nós temos para esse alguém? Nenhuma. Nenhum. Gente, tem gente que dá certo sem saber. Vai na louca que deu certo. E tem os que dão certo porque correram atrás. Espero que a gente esteja mais na turma do segundo. Né? Que o primeiro é mais arriscado, mas se alguém conseguiu, a gente consegue. Tenho notado que todas as vezes que eu não atendo a minha intuição, eu me arrependo. É uma característica nossa, feminina. Tem muita mulher, gente, que vê o negócio de longe. E por mais que o cenário traga uma resposta, a razão, ela fica com a intuição dela. Por quê? Porque ela sabe o que ela está sentindo. E isso não nos faz melhores ou piores do que os homens, mas é aí que a gente se complementa. Eles com a razão e nós com a emoção e com a intuição fazemos uma dupla de sucesso. Cada qual no seu quadrado com as suas características. Mas se você é uma mulher que se reconhece nessa intuição, gente, não deixa passar. Não é toda mulher que tem, tá? Não é toda mulher que tem. Mas as que têm isso, tem que aproveitar. Aqui, ó, eu também perdi. Deixa eu ver quem que perdeu a oportunidade. Todo mundo, né? A Keren perdeu. Maria Alice, a dica número 7 foi a que eu mais me identifiquei. De acreditar no seu potencial. Por que, Maria Alice? Porque você confiava no seu potencial ou porque você deixou de confiar? O André, alguns cientistas comprovaram que a mulher tem 10 vezes mais percepção e intuição a mais que o homem. É verdade, gente. Tem homem que pode estar com todo o cenário, ele vai esperar a mulher, olhar para a cara da mulher e ficar esperando o que ela diz. Que às vezes a mulher não tem conhecimento técnico e operacional nada daquilo. É simplesmente o que ela está vendo, o que ela está sentindo. Porque, gente, o que é a intuição? É algo que você simplesmente sente. Ela vem, algo me diz que isso vai dar certo, que isso não vai dar certo. E nós, como mulheres, temos essa sensibilidade aguçada. Eu, Bianca, sou uma delas. Se tá tudo dizendo que X tem equilíbrio emocional, eu tô vendo, a minha intuição vem e me diz alguma coisa, eu falo, bom, não, deixa eu quieto aqui no meu canto. A hora que a minha intuição me disser alguma outra coisa, eu vou. Porque é eu ignorar a minha intuição que a vida vem, ó, e me fala assim, ó, tá vendo? Eu te disse. Devia ter ido, devia ter não ido, devia ter feito, devia não ter feito. Tem mulher que tem isso muito aguçado, outras menos. A Zara, sim, é assim mesmo. Então, assim, aproveite isso, porque quem tem a intuição aguçada tem um tesouro nas mãos que não merece ser ignorado. Dica número 9. Trabalhando em conjunto. Estar em sintonia com o ambiente profissional, pessoal, familiar nos ajuda. Não é ruim, gente, trabalhar em conjunto. A gente não tem que segregar.
Existe uma cultura no mercado de que as mulheres permaneciam fora justamente por ter família, por ter filhos, e muitos cargos eram ocupados por homem em decorrência da nossa condição. Hoje, as mulheres estão com tudo, estão entrando nos locais, estão ocupando espaço, e isso não é ruim. Ser mãe, ser mulher, ser esposa, ser profissional, traz um olhar e uma visão diferente. Você pode aplicar algo pessoal no teu contexto profissional. Você consegue fazer uma gestão de equipe com mais carinho, usando as tuas habilidades e o teu contexto. Então, não tenham vergonha da história de vocês. Jamais. Muitas vezes a nossa história, ela vai trazer habilidades que podem ser aplicadas em vários âmbitos da nossa vida. Ah, eu não vou porque eu tenho filho pequeno. Você nem tentou. Você nem tentou. Você vai abrir mão assim? Uma pessoa que já abre mão de primeiro é uma pessoa que tem mais chance de ficar para trás. Já viram o ditado que diz que o não a gente já tem garantido? Vai, vai. Se vier o não veio. Mas faz alguma coisa. Eu tenho potencial, eu consigo, eu quero. Ai, mas eu acho. Não, você não acha mais nada agora. Você só vai. Faz. Feito é melhor do que perfeito. Se coloque em movimento. O universo sente quando a gente está buscando algo e começa a trazer mais daquilo. E o medo, gente, o medo é um caos na vida. O medo, ele paralisa a pessoa. Quem tem medo começa a achar objeções, o carroça vazia passa na frente rapidinho. E daí gosto muito de uma frase bagunceira que diz assim que camarão que dorme a onda leva. Dormiu no ponto, gente. O outro vem e passou na frente. E muitas vezes, esse outro era melhor do que eu, né? Ele merecia, não. Ele foi o que teve coragem. Ele foi o que teve ousadia. E às vezes sabe menos do que você. Tem menos intuição do que você. Tem menos potencial do que você. Ele simplesmente foi e fez. Dica número 10. Criatividade. Crie o seu jeito de liderar, de fazer as coisas. Hoje, praticamente nada se cria. Diz que tudo se copia. Mas deixe com a tua carinha. Quem é você? Qual é o teu jeitinho? Qual é a tua característica pessoal? Dê cor a sua carinha. Não é porque tem 500 daquilo que você precisa ser o 501 do mesmo modelo engessado. Crie o seu estilo. Coloque suas características pessoais, coloque a tua bagagem de vida naquilo. Mas crie. Ah, mas eu não tenho nada para contribuir. Como não tem nada para contribuir? Quer dizer que você chegou até hoje na vida sem ter aprendido nada? Não tem nada de conteúdo da tua história que possa fazer bem para outra pessoa? Será? Pia, eu não enxergo, de verdade, eu não enxergo. Eu acho que não tem propósito, eu acho que não tem nada para ensinar, eu prefiro seguir o que os outros estão fazendo, eu não me vejo nesse lugar. Ou você precisa de uma terapia, ou você precisa de um processo de coach. Porque você está sem identidade. O que é identidade? É quem eu sou. Se eu não me vejo em nada, não faço nada, nada meu é útil, cadê o meu eu? Porque a vida é uma pirâmide, na base é o eu. Depois do que eu sou capaz de fazer. E por último, o que eu mereço. Mas se a minha base me diz que eu não sou nada, não sou ninguém, ixi, aí nós temos uma lacuna. Aí não adianta a gente tentar voar sem resolver essa base. Você tem que saber quem é você. Se eu parar agora de falar e perguntar para cada uma quem são vocês, quem é você, Vanessa? Quem é você, Regina? Quem é você, Andréia? Quem é você, Ive? Você fica assim, meu Deus, eu não sei quem eu sou. Você tem que voltar lá e saber quem é você. Eu sou a Bianca, sou filha amada de Deus Pai.
Sou a mãe da Valentina, da Eloá, da Louise, sou esposa do Rudá, sou filha da Solange. Sou muito amada, eu sou inteligente, eu sou abundante, eu sou próspera, eu sou criativa, eu sou comunicativa. E você? Quem é você? Não é possível que você vai falar, não sou, não consigo ver o que eu sou. Deixa eu perguntar aqui, mãe, quem que eu sou? Tudo bem pedir ajuda para os universitários, mas você tem que ver virtude em você. Se você olha nesse momento e fala, gente, tô chocada. Ainda bem que ela só deu exemplo, ela não abriu a câmera e falou assim, quem sou eu? Porque eu não ia saber responder. Precisa ajustar a identidade, gente. Sem identidade ativada e bem resolvida, a gente não prospera. Não estou falando só de dinheiro. Prosperidade, ir para frente na vida. Muitas vezes a pessoa tem potencial, mas ela empaca por causa de identidade. Tá? Isso é um tema legal, fazer uma aula só sobre identidade, porque sem identidade ninguém vai para frente, não. As alunas do André sabem aí, ó. Isso aí, André. Porque é base. Identidade. Eu tenho que saber quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei o meu valor. Eu não sei do que eu sou capaz, eu não sei do que eu mereço. Penúltima dica. Empatia. O que é empatia? A arte de olhar com o olho do outro. Então aí vem lá e me conta uma coisa triste. Eu preciso me colocar nesse lugar. Senão eu não consigo ter o acolhimento. Né? Ah, mas o mendigo dorme na rua. A gente nunca dormiu na rua, né? É verdade, nunca dormimos na rua. Mas nós conseguimos imaginar o quão assustador, temeroso, frio, assustador, difícil deve ser. Empatia é a arte de me colocar na dor do outro. Que se eu for só fria ao ouvir, não tenho o mesmo acolhimento. Lembra da razão e da emoção? Então, quando eu estou com o meu paciente aqui na frente, eu estou em equilíbrio. A razão está ouvindo, mas ao mesmo tempo o coração está sentindo aquela dor. Eu não vou só racionalizar, mas eu não posso chorar junto com a pessoa, abraçar ela e falar, vem que vamos chorar junto. Tem que ter um equilíbrio, mas a empatia, ela é uma base para ter sucesso. Eu preciso entender o local do outro. Eu preciso entender o que o outro precisa. O André precisa ter empatia quando ouve vocês, para entender as necessidades de vocês. Se ele traz só a demanda dele, talvez fique faltando algo. Certo? Estão exercendo empatia aí? Estão lembrando de ter empatia com as pessoas ao redor? E a última dica. Bianca, Oi, André. uma coisa importante: empatia não Ah, é ser boazinha com todo mundo. Empatia é sentir o próximo, mas colocar limite. sempre, sempre. E aí o limite a gente volta naquele capítulo lá. É limite de dois lados. É para o outro, mas para nós mesmos. Porque se a régua do merecimento tiver alta, gente, a gente corta literalmente a rabiola de todo mundo, menos a nossa. E aí nós que viramos a pessoa sem filtro. Mas isso que o André falou é importantíssimo. A empatia não é ser bonzinho. Lembra que eu falei lá atrás do altruísmo? Tem o egoísta e tem o altruísta. O egoísta ele só olha para ele. O altruísta, gente, é o bonzinho. É o que faz tudo para todo mundo. Ele aceita tudo, ele passa por cima do dele. Não significa que ele está sofrendo, gente, ele fica arrasado. Mas chega a oportunidade na frente dele, o que ele faz? É bonzinho de novo. Cede. Aí fica todo mundo feliz, óbvio. Agradou todo mundo. Mas e ele? Você percebe que daí ele não tem identidade? Ele não tá feliz. Ele não sabe dizer não. Necessidade de agradar todo mundo, necessidade de aprovação, é disfuncional. Só, gente, se você se percebe nesse lugar, avisa o André aí para preparar um material para vocês, porque o limite, ele é salubre. Limite é saúde mental. De novo, não é só sobre ser mal educada nem estúpida,
mas é simplesmente de falar, lembra? Assertivamente, com muito amor e carinho, trabalhar posicionamento. Obrigada. Não quero, não gosto, não vou, não faz sentido para mim. A pessoa não vai ficar chateada com você porque você comunicou com amor. Agora, se você vem com despejando, aí sim. Mas dizer não é difícil, gente. É só a maneira como a gente vai falar. E a última dica, liderar como uma mulher. O que é liderar como uma mulher? Nós, mulheres, somos seres emocionais de natureza. E essa maravilhosa qualidade tem que ser lapidada. Por quê? Para que as nossas metas e os nossos planos sejam alcançados. O que é liderar como uma mulher? Usar a razão, mas usar toda a dádiva do poder do feminino para alcançar os nossos objetivos. A feminilidade, não estou falando de sensualidade, de sexualidade, estou falando de ser feminina. Traz uma grandeza tão grande quando aplicada na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, com esse conjunto assertivo, que isso traz uma liderança que não se aprende. Ou você tem, ou você lapida. Nós somos mulheres, nós nascemos com isso. Você não compra. Você vai ter que exercitar. Todas nós temos isso dentro de nós, mas a mulher que perdeu o pai muito cedo, perdeu o irmão, que teve que ser como diz, o centro da casa, acaba ocupando aquele lugar de virar o homem da casa, sabe? Que vira a mulher, como chama, André? Tipo mulher alfa? Não sei se chama. Sabe, o macho alfa na posição da mulher? O macho alfa na posição da mulher é o homem banana. Mas assim, a mulher perdeu o pai e perdeu o irmão, dela vira o Ah, tá. monte-arrimo da família. A Dela mulher tem que ter macho. aquela energia, a mulher macho. Porque ela tem que resolver, ela tem que pagar, ela tem que se portar como se fosse aquele homem, porque ela não tem essa proteção. E aí ela acaba tendo que criar isso para dar conta dos dela. E o que acontece? Qual que é o problema? É que essa feminilidade ela não tem espaço. E daí aquela mulher acaba tendo uma energia masculina maior. Por quê? Por falta do masculino. O masculino pode ter morrido, pode ter separado, pode ter se mudado, mas aquela mulher não tem opção mais. Ela não consegue ser só feminina. Ela precisa dessa energia masculina. Isso é ruim? Gente, às vezes ela é necessária, só tem essa mulher. Mas não esqueçam de que nós somos mulheres, que esse poder está dentro de nós e que merece ser lapidado, tá? Por fim, deixa eu falar para vocês aonde que estão essas dicas. No primeiro livro que eu escrevi na vida. Aqui, ó, a gente consegue enxergar? Esse foi o primeiro livro que eu escrevi, Equilíbrio Emocional, tudo o que você precisa. 12 dicas para ser uma mulher de sucesso. Um livro fininho, com ordem prática. Me digam, gente, não tem. Fora o número 12, óbvio, né? Lidere como uma mulher. O homem que não tem esse lado mais feminino, aguçado de intuição, de feminilidade, óbvio, vai ser mais desafiador. Mas todos os outros se aplicam aos dois lados. Desde a comunicação não verbal, à inteligência emocional. Todas as dicas se aplicam a homens e mulheres. Então, hoje eu recebi um convite do meu amigo André para vir falar para vocês quais eram as dicas que estavam dentro do meu primeiro livro. Obrigada, André, pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fechar minha câmera depois um pouquinho, vocês não ficarem me vendo em pé ali no armário, que eu vou procurar o livro do Brian Tracy sobre a procrastinação para mostrar para vocês qual que é, porque a procrastinação atravanca a vida da pessoa, é muito triste. O André a gente sabe que não é, que a gente acompanha a rotina dele, o bichinho vai lá e faz, né?
Olha, mas a procrastinação é algo que se a gente não tiver muito bem definido o que que a gente quer para a vida, a gente se distrai rápido. Ainda mais hoje, quem trabalha com internet, quem trabalha no digital, então, os lapsos de tentar distrair a nossa cabeça é muito grande. E até eu tenho que me atentar muito. Semana passada mesmo foi uma semana que eu procrastinei. Mas o que que eu tenho que fazer? Opa, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar no foco. E o que que aconteceu? Isso é muito sério, porque se a gente não se atentar com a procrastinação, ela se torna um loop de dopamina, um vício tão gostoso que se você estiver no padrão de acordar pela manhã, a primeira coisa que você quer ver é teu celular, é porque o Uhum. teu dia ele vai ser muito procrastinador. Então, tomar cuidado, eu estou lendo um livro, né, que ele fala de alguns As. Eu vou trazer um conteúdo relacionado a isso para vocês. E um dos As, né, é autorresponsabilidade, autodomínio e autocontrole. Um dos As é o autocontrole. E é justamente se você não tiver o autocontrole sobre seus impulsos, porque pegar no celular hoje se tornou um impulso inconsciente, a gente pega e nem percebe. Então, o autocontrole, muitas das vezes a gente fala, nossa, eu preciso gastar menos. É porque não tem controle do autocontrole. Então, se você começar nos pequenos detalhes, desde, nossa, vou pegar o celular, não vou. Nossa, que Uhum. vontade de comer chocolate. Não vou. Aí você está passando na fila do você está passando no shopping, aquela blusinha que tava R$ 200, mas naquela semana tá 100. E você olha para a tua conta, tem R$ 100 e você diz não. É justamente esse trabalho de autocontrole que é uma musculatura mental. Então, se vocês percebem procrastinando muito, é porque sem vocês perceberem, vocês estão perdendo o autocontrole. E isso é muito sério, porque é assim como o T. Harv Eker fala, assim como a gente faz uma coisa, temos a tendência a fazer todas as outras. Então, se a gente perde para o celular, no que mais a gente está perdendo? Então, isso é uma reflexão muito profunda que fica de aprendizado nessa questão da procrastinação. E o nome é tentador, né? O pai da procrastinação. É, porque ele dá, ele fala na lata. Não tem essa de enrolar um pouquinho. É começar pelo mais difícil. Então, por exemplo, assim, eu quero escrever um livro. Ai, mas nossa, gente, quantas páginas vai ser o seu livro? Esse aqui é pequenininho, ó, 85 páginas só. Se eu pegar 85 em 2 meses, gente, 2 páginas por dia. Nesse meio tempo dá para cotar gráfica, dá para fazer tudo. Só que aí, como diz a Camila, né, instrumentinho do mal, ai, não deu tempo de orçar a gráfica, não, mas eu fiquei sabendo da vida de todo mundo hoje. Eu sei onde todo mundo tá fazendo o quê. Por quê? Porque é dopamina, é prazer. Fazer orçamento é chato. Entrar em contato com o cliente, captar, tudo não dá prazer, mas o fechamento dá. Se desse certo, daria. Você não quer a parte chata. E ele fala isso, André, que é o chato. O procrastinador não procrastina o gostoso. As coisas legais tá tudo em dia. Você vai ver a listinha dele, é tudo coisa que ele não gosta. Exato. Inclusive, é um dos desafios que eu vou preparar para a gente aqui no grupo, é um detox de dopamina. Um detox, não só do celular, né? Hoje o celular é o maior meio, mas a gente tem muitas dopaminas em diversas outras coisas. Em compras, né? E a gente tem dopamina de preguiça, Uhum. a gente tem dopamina de procrastinação, a gente tem dopamina de, em vez de eu escolher essa alimentação, eu vou para essa. Ah, tô na rua, não dá tempo de eu fazer uma marmita e vai lá e come alguma coisa com a desculpa que não deu tempo, mas se tivesse acordado mais cedo daria tempo. Então, existe N dopaminas. A dopamina do, vou dormir mais tarde, vou ficar um pouquinho aqui no celular.
Então, existem N dopaminas que a gente está incluindo no nosso dia a dia, né? A dopamina da procrastinação é uma desgraça. É uma desgraça que atrasa. Imagina só, tem aquela ferramenta que eu não lembro o nome, Bianca, que ela é uma ferramenta que você marca tudo que você está fazendo de 15 em 15 minutos. Sim, sim, lembro. De Não lembro o produtividade, nome né? dela, de Também produtividade, não que é o lembro, quê? mas eu fiz com você quando eu fiz o processo de coaching. Que é? A cada E 15 tinha que anotar. minutos, você coloca o seu celular para tocar e você anota o que você está fazendo naquele momento. Por exemplo, Uhum. meio-dia, almoçando. Meio-dia e 15, no celular. Meio-dia e 30, lavando louça. Meio-dia e 45, dando comida para o cachorro. Ou seja, a cada 15 em 15 minutos, você metrifica o que você está fazendo. E aí, no final do dia, você vai listar quais eram os necessários e o que era distração. Você vai ver, gente, eu fiquei abismado semana passada, o dia que eu vi o temporizador de telas que eu fiquei em uma semana. Eu fiquei abismado. Eu fiquei, em média, por dia, 6 horas e meia no celular. Olha só, vamos fazer um cálculo? Isso aqui é uma coisa interessante. 6 horas e 30 vezes 7, 44 horas. 44 vezes 30 dias, 1.320 horas. Dividido por 60, é como se eu ficasse 22 dias seguidos no celular. Olha isso aqui. É uma loucura. Imagina no ano. Vocês têm noção que muitas das vezes a gente tá vivendo só 7 meses e o restante do tempo a gente está no celular? Aí fica uma reflexão. Quanto tempo você está vivendo no teu dia? Será que você está vivendo 24 horas ou você está vivendo 15 horas? Isso aqui, quando eu vi, Bianca, me deu um desconforto gigantesco. Falei, meu, eu não estou vivendo. Eu estou perdendo. Se eu for morrer com 100 anos, 20 anos é na tela. Então eu sobrevivi a 80. Uhum. Isso me deu um baita desconforto por causa do Isso que estresse você visual. trabalha no digital. Ainda é um meio de captação de recurso financeiro. Então, você depende do seu telefone. Mas Exato. achar brechas para viver entre uma desligada no telefone, por isso que eu digo assim, André, tem que desativar a notificação. Se Exato. você tá ali, vou ver se a Bianca me respondeu. Enquanto você abre, chega mais 5 notificações, aquilo que você abriu para fazer 30 segundos, vira meia hora fácil. Não, semana passada, várias vezes eu pego o celular para fazer alguma coisa, daqui a pouco, o que que eu ia fazer mesmo? Aí me bateu a consciência. Quando eu tive consciência desse meu lapso, né, dessa fuga minha, falei, não, tá errado. Volta, volta. Porque senão, gente, a gente pode estar falando, ai, não tem tempo de ir na academia, ai, não tem tempo de melhorar minha vida financeira, ai, não tem tempo de criar uma renda extra. E a gente está perdendo quantos dias na semana distraídos? É. Então, do mesmo jeito que o Warren Buffett tem 24 horas, a Bianca tem 24 horas, sei lá, o cara mais rico do mundo tem 24 horas, o que que ele faz de diferente? Tem um livro que fala do Bill Gates, que quando ele precisava ter novas ideias, o que que ele fazia? Ele entrava numa sala que era silêncio absoluto, na sala era toda montada. Dentro da sala tinha somente um papel, uma caneta e uma iluminação. E ele ficava ali por horas. E aí tem um livro que o Dale Carnegie fala assim: eu fui visitá-lo, Bill Gates, não lembro se é Bill Gates, fui visitá-lo, a atendente dele deixou ele esperando por 2 horas, porque ele estava em um momento de ideias. E foi ali que lhe surgiu as maiores ideias, ou seja, menos anotações no celular, mais anotação no papel.
O Uhum. papel, a escrita é importante, a É, neuroassociação, né? Então, gente, quanto menos a gente conseguir, mais vivo a gente vai ser. De é verdade. verdade. Eu até postei um vídeo esse tempo nas minhas redes sociais falando sobre isso, sobre que eu tinha parado, inclusive, de fazer recibos digitais, nota fiscal, porque teve um dia que eu fui fazer alguma coisa, a minha letra estava um garrancho. Então, assim, a motricidade fina estava prejudicada de tanto digitar. Eu falei aquele dia, chega. Aí fui, busquei o meu caderno de capa preta, Aham. trouxe para cá, tá aqui, todo escrito à mão, agenda, bloco, gente, o dia inteiro, papel. Voltei pro papel. Para fugir da tela, porque não parece assim, tô trabalhando, mas para o cérebro é dopamina. Ele Então, fica viciado. Você não consegue sair na rua com o telefone no bolso. Ele tem que estar na mão, é como se fosse um pedaço do teu corpo. E isso é assustador. Vai buscar um pão, deixa o bendito do celular em casa. Vai tomar um banho, deixa ele fora. Tem gente que vai para o banheiro com o celular, que dorme com o celular embaixo da cama. É um vício, gente. Cadê meu telefone? Cadê meu telefone? Você já viu gente sentada no chão de lugar comercial do lado da tomada? Porque o telefone tem que estar carregando. Você fala, meu Deus. Aí vem as narrativas, né? Ah, mas para eu ir de Uber, o meu cartão está dentro do meu celular. Ah, mas o meu cartão está salvo dentro, eu preciso da bateria. Mas assim, pode ser que sim, mas grande parte, gente, é vício. é, eu, eu tenho uma tese assim que eu vou defender ela com mais força. Quanto mais a gente conseguir voltar ao tempo antigo, mais saudável a gente vai ser. Por quê? Se a gente for parar para analisar, é uma ideia minha, tá, gente? Agora é uma coisa minha, da minha cabeça, e vocês não precisam comprar e acreditar na minha ideia, é uma crença minha. O sistema, ele tá te forçando, tá te empurrando cada vez mais a se tornar dependente de uma coisa que você não pode. Hoje, quanto mais você conseguir colocar dinheiro na tua carteira, melhor é. Melhor é. Quanto mais você conseguir usar papel e caneta, melhor é. Como assim, André? Dinheiro na carteira? Primeiro, vai melhorar sua vida financeira, vai melhorar seu relacionamento com o dinheiro e você vai se afastar desse trem aqui. Gente, eu costumo falar, a gente vai ter um mês todo para falar sobre dinheiro, mas eu falo assim, se você quer melhorar a vida financeira, primeiro ponto, melhore seu relacionamento com o dinheiro, mas você não melhora um relacionamento com aquilo que você não toca, que você não vê. Como que eu vou namorar uma pessoa só pela internet, sem tocar e sem ver? Não existe. Então, quer melhorar o relacionamento com o dinheiro? Tem que ter papel na mão, tem que tocar. Então, quanto mais vocês conseguirem a voltar alguns anos atrás e depender menos da tecnologia, porque hoje, o que está acontecendo? Saiu uma nova IA muito mais poderosa do que o ChatGPT, que é o Cloud. Eu baixei, eu uso, mas eu evito de usar. Ela é muito mais poderosa do que o ChatGPT. Mas o que está acontecendo com o ser humano? Qualquer coisinha está indo no GPT. Gente, essa análise eu fiz há 3 anos atrás. Estava conversando com um amigo meu sobre isso. O sistema ele vai fazer você parar de pensar. Porque quanto menos você pensa, mais escravo você se torna. E hoje tem gente, tem pessoas, a Bianca, ela é do mundo business também. Tem pessoas que são chaves dentro de uma empresa que são pagas só para pensar. Só para usar isso aqui, ó. Um recurso que todos nós podemos ter e que poucas pessoas estão usando. Por isso que eu falo, gente, quanto mais você colocar o teu cérebro para pensar, mais livre você é. Mais livre você é. Gosto de escrever perigoso. Eu
fazer um acervo de tanto que escrevo tudo, mas mesmo assim as telas interferem muito. E o pior, todos falam na linguagem da IA. Não, o sistema ele está te empurrando para depender das coisas. Ele está te empurrando. É a mesma coisa quando começou essa história de IA, as pessoas, eu não vou usar. Hoje, o sistema ele te empurra para você ser obrigatório a usar em alguma coisa. Entende? Mas, gente, aqui fica um conselho, né, para vocês fazer pergunta para a Bianca. Quanto mais você conseguir pensar, mais livre você será. Ser humano pensante. Nós somos um ser humano pensante, mas que está deixando de pensar. Quanto menos a gente pensar, mais escravo, viciado a gente vai ser. Gente, agora façam perguntas para Bianca aí. Peguei. Opa, peguei o livro ali, ó, gente. Comece Peraí, vou tirar uma pelo foto, vou mais. mandar no grupo aqui. Peraí. Tá, Aí. tá? Mais de 2 milhões de livros vendidos. Gente, 21. Eu gosto muito, não sei você, André, desses livros assim, 12 dicas, 21. Aqui, ó, mas 21 dicas para superar a preguiça, que não tem, ó, é preguiça. Coisa chata, não dá prazer, dá preguiça, gente. Não adianta ser hipócrita de falar, eu amo fazer. Não amo, não é tudo que a gente ama fazer. A gente faz porque tem que ser feito. Então, nem todo dia estaremos afim. Mas ele dá dicas de como se tornar mais produtivo, eficiente. É, é muito bacana, muito bacana. É, é aquele livro que você lê que você vai aplicar todo dia na tua rotina. Não é só para quando eu estiver procrastinando. São dicas bem úteis de vida. E ó, fininho, gente. Fininho, ó. Fininho. Hoje em dia, quanto menos enrolação, quanto mais objetivo, maior a chance da gente terminar alguma coisa de ler. Então, assim, tenho preguiça de ler, eu não gosto. Comece pelos mais fininhos. Mas não percam o hábito de ler, gente. E é isso que o André falou. Tem que pensar. Tem gente que é pago para pensar. Se não tivesse, se desse um bug hoje na inteligência artificial, como deu, não sei se vocês lembram uns anos atrás, aquele dia que a gente ficou sem WhatsApp, eu lembro daquele dia como se fosse hoje, foi tão gostoso. Eu achei libertador, mas quando voltou, deu um desespero, que chegou 500 milhões de mensagens. A gente vê que a gente vira escravo de uma coisa. É tão bom parar, ler com calma, aproveitar, desfrutar, ouvir um passarinho. E a gente vai perdendo o valor nas coisas gostosas. É ele, ó, a Carla falando, o ser humano tá emborrecendo. Tá mesmo. Tá mesmo, gente. Você não consegue conversar com uma pessoa às vezes sem notar erros, erros de raciocínio básicos. Porque a pessoa não pensa, gente, e quem não lê também não fala bem. Aí a Keren, que é professora, vai, né, para escrever bem tem que ler. Não tem jeito. E quanto mais a gente lê, mais inteligente fica, né? Deu para printar? Sim, sim. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta para a Bianca sobre os passos que ela trouxe, sobre alguma coisa, até mesmo alguma coisa, algum direcionamento? Aproveita. Gente, eu tenho 29 anos. Ela tem quase o tempo que eu tenho de idade de psicologia. Então, fuça que ali tem ouro. Aproveita que não é todo dia que tem isso. Quem é a primeira pessoa para perguntar? Eu vou acertar de novo, será? André? Ive, tem alguma pergunta? Não? Vanessa, vou perguntar até para quem está com a câmera fechada. Vanessa, Zara, Maria, Carla, a Regina. A Regina está chegando hoje, primeira vez dela. Regina, você tem alguma pergunta para a Bianca? Pode perguntar alguma dúvida, alguma questão que ela trouxe.
Gente, eu costumo falar, não existe pergunta besta. E agora que eu vou falar bem forte. Besta é quem não pergunta, tá? Então, Quem não tem deixe medo de do perguntar. ridículo Não vive o extraordinário. não vive o extraordinário. Tá. Bianca, quem quiser o teu livro, como que faz? Eu vou, Ive, obrigada, Ive. Foi tudo bem, tão bem explicado que nem dá margem para perguntas. Uau. Gente, o livro eu trouxe para vocês uma versão digital. Eu vou passar o link da Hotmart para o André colocar no grupo de vocês, tá? Quem quiser o livro mesmo, físico, eu acho que eu devo ter umas 10 unidades só. Não tenho mais do que isso. Que ele já é um livro de 2000 e nem lembro, já tem seus 5, 6 anos, e acabou. O que eu tenho era do meu acervo pessoal, que eu ia guardar de lembrança um dia, para mostrar para os meus netos que a vovó escreveu um livro. A que ponto, né, André? O tempo já está pensando nos netos, né? Gente, Meu minha filha Deus. mais velha começou, já está indo na faculdade. Então, assim, já começa a absorver um outro lado da vida, né? Mas, assim, eu tenho alguns do meu acervo pessoal que eu posso mandar para vocês. Mas a versão digital ficou bem baratinho o valor e chega no e-mail de vocês em alguns segundos. Então, eu já terminando aqui, eu já passo para o André coloca no grupo para vocês, Tem tá? uma pergunta Sobre a aqui, procrastinação, Bianca, pode ler. sobre a procrastinação. Quando o trabalho é mais prazeroso do que a nossa casa, estar fora de casa é melhor. Ai, Interessante. interessante. Fala mais, né, André? Tá louco para responder, pode falar. Não, pode ficar à vontade. É estranho, é disfuncional, mas vocês têm que se perguntar o que que tem na minha casa que tá me jogando para fora. Tem alguma coisa na tua casa que não tá bacana, tá? Ou é uma relação, ou é um ambiente de briga, ou ambiente de solidão, mas tem algo ali que não tá te deixando feliz. E assim, não é que o trabalho é mais prazeroso, provavelmente o trabalho é tua fuga. Você fica escondido ali. Então, assim, hoje eu tô aqui, né? Mas vamos supor que eu não estivesse conversando com vocês. Aí eu falo que eu só estou cheia de trabalho na clínica, eu preciso estar lá até tarde. Por quê? Porque aqui eu tenho silêncio, eu tenho paz. O que que eu tenho aqui que eu não tenho na minha casa? Ou o que que tem na minha casa que está me espantando? Pode ser um ambiente de conflito, mas essa resposta está na tua cabeça nesse momento, você sabe o que que é. O que que acontece? Tem que entrar em contato com essa dor. Por que que as pessoas evitam pensar na dor? Porque a partir do momento em que eu sei a resposta, eu tenho obrigação de fazer algo. Então você sabe o que que tem. Então você está procrastinando, ok. Mas o trabalho é a tua fuga da tua casa. Você sabe quem é ou o que que é. Você vai ter que voltar lá e resolver. Vanessa, essas 12 dicas vão agregar muito no meu dia a dia. Obrigada, Vanessa. Acredito que sim. Eu voltei falar sobre sucesso. Mas assim, isso daqui são coisas que a gente tem que fazer todo dia. Todo dia. Cuidar da nossa aparência, da nossa postura, da nossa entoação de voz, da nossa intuição, da nossa inteligência emocional. Não é assim, toda segunda-feira, é todo dia. De nada, Zara. Depois você volta e conta para o Gabriel o que que era. Vou pedir para o Gabriel me contar e compartilhar comigo. E, claro, como psicóloga, se quiser confidenciar depois, você entra lá no meu Instagram que eu te ajudo também com o maior prazer. A Carla levantou a mão. Pode abrir o microfone, Carla. Oi, Bianca, boa noite, tudo bem? Oi, Carla, tudo e você? Tudo jóia. Deixa eu te falar, é uma grande dificuldade minha, e eu acho que de grande parte das mulheres, é essa questão de ser muito executora, de estar sempre fazendo. E eu acho que o mundo acabou exigindo demais de nós mulheres, e os homens estão ficando muito acomodados. Você não acha que a gente tem que voltar para a nossa posição e desacelerar um pouco? Claro, claro, mas assim, os homens também se acomodaram porque a mulher tomou a frente. Mas se lembra um tempo atrás, quando eu falei daquela pirâmide de valores, de identidade, de capacidade, de merecimento?
Às vezes você é executora porque o seu valor está no fazer. Então, lá na sua primeira infância, os seus pais te valorizavam quando você fazia. Ai, parabéns, tirou uma nota boa. Nossa, parabéns, limpou a casa para a mamãe. Parabéns, filha, nossa, cuidou do seu irmãozinho. E aí você cresce aprendendo que você recebe elogios quando você executa. E aí automaticamente você passa a ser essa mulher executora. E faz, porque o teu valor está na execução. Ou é esse caso que eu estou te falando agora, olha lá para trás para a tua primeira infância, ou é esse do teu exemplo. Mas grande parte vai ter a ver com a tua primeira infância e com o teu valor. Veja se faz sentido. Não, para mim realmente faz sentido o que você falou. Eu virei adulta muito cedo, muito rápido, assumi responsabilidades muito cedo. Mas eu acho que o mundo acaba empurrando a mulher para isso hoje em dia, a cobrança da mulher ser boa profissional e a gente está deixando uma parte mais a mulher emocional de lado, sabe? Sim, com certeza faz sentido. E outra, tem grande parte dos homens com a energia masculina baixa. Assim como tem mulheres com energia distante, entendeu? Mas assim, é importante a gente colocar o homem no devido lugar para que ele seja o executor. E muitas vezes ele vê a mulher vindo, e a gente vai que nem um tratorzinho, né? E aí o que acontece? O homem tá ali, ele não consegue se posicionar e ocupar espaço. Então tenta no teu ambiente ficar mais em off, sabe assim, como diz o clichê, fingindo a egípcia, é isso? Para que o homem perceba, opa, agora é a hora de eu entrar. E aí, quando ele fizer, você valida. Fala, nossa, parabéns, muito obrigada, você me ajudou. Poxa, tá lá abrindo uma lata no trabalho, tá lá passando o André. Entrega a lata pro André. Ah, mas eu sei abrir uma lata. Tá, entrega a lata pro André. Deixa o André fazer o serviço do André. Deixa ele se sentir satisfeito por abrir uma lata para você. E aí você vai se recompondo para esse lugar de espera e deixa o homem ocupar. E muitas vezes o homem não ocupa porque é isso, a mulher está vindo que nem um trator acelerada. É que nem fluxo de prosperidade. Quando você entra numa maré de ganhar dinheiro, vem dinheiro, 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 vai abrindo as portas, você vai, alegria. Quando você entra numa maré deprê, parece que tudo vem dando errado. Então deixa o homem vir nessa maré de eu posso, eu sou provedor, eu cuido das mulheres da minha equipe, das minhas amigas, enfim, eu cuido. E você se permite ser cuidada. Então, a partir de amanhã, dá uma resguardada e se acontecer alguma coisa que pertence ao lugar masculino, você dá aquela olhada pro seu colega. Tipo, vai, amigo. Vai que é tua. Coloca ele no lugar dele para você poder. Porque a gente só consegue ser feminina quando a gente relaxa um pouco. Então, tira um pouquinho do fardo, entrega para cada um a sua mochila. O homem se sente muito feliz de fazer as coisas para nós. Ah, eu sou forte, eu sou poderoso. E a gente volta para o nosso lugar. É exercício, mas é isso mesmo, você tem razão. Tá uma loucura mesmo. Tá uma loucura. O André tem falado muito sobre isso, né, André? É o famoso, a mulher tem que desligar o cérebro, né? E descansar. Mas é igual eu mencionei agora há pouco, se a gente não se atentar à desconstrução cultural para o ser humano, porque é o mesmo exemplo do celular, se a gente não se atentar, a gente vai entrando na onda do sistema. E o que que acontece? Essa desconstrução do masculino com o feminino, gente, não começou agora. Começou lá atrás, faz anos já. A gente só está colhendo um fruto que foi plantado há anos atrás. Então, o que que acontece? Se nós não temos uma identidade muito bem fortalecida e não trabalharmos diariamente, a identidade tem que ser fortalecida todo santo dia. Se a gente não
se preocupar em nos cuidar na nossa essência, na nossa identidade. Eu, André, trabalhar minha masculinidade todo santo dia. Se a Carla, a Ivy, a Bianca, a André não trabalhar a feminilidade todo santo dia, o próprio sistema e a própria cultura e os próprios estímulos externos estão deturpando o imaginário até você se perder na essência. Então, antigamente, se for para a gente olhar a cultura antiga, era questão de honra para o homem ajudar uma mulher. Antigamente, né, se for para a gente olhar lá nos tempos mais antigos ainda, os homens travavam guerras por causa de uma mulher. Hoje, o que que a gente está vendo? A mulher conquistando o homem. A mulher entrando no movimento masculino. Então, o que que acontece? Quanto mais vocês trabalharem, exatamente, Zara, existia duelo por causa da mulher, gente. Os caras davam vida para casar com uma mulher, entende? E hoje, o que que acontece? Se não trabalhar a essência feminina todo santo dia, e a essência feminina é posicionamento, é postura, opa, estou percebendo que eu estou entrando no movimento masculino. O que que eu posso? Depende de mim? É necessário ser feito? Se depender unicamente e exclusivamente de você, tudo bem, que nem, por exemplo, eu moro sozinho, eu tenho que prover meu lar. Aí, tudo bem. Mas existe um movimento que você não precisa, mas que você já está automatizado a ficar fazendo repetidamente. Um exemplo simples, foi abastecer o carro, em vez de você calibrar o pneu, pede para o cara. Fez a compra de alguma coisa no supermercado, tem um galão de água pesado, em vez de você carregar, pede para o cara. Estragou o chuveiro, eu sei que você sabe trocar, mas não é porque você sabe que você precisa. Chama o pai, o vizinho, o irmão, alguém. Então, tem coisas que, quanto mais vocês trabalharem comportamentos, postura feminina para não precisar sair da tua essência, execute. Execute. Por quê? Se você sair do teu movimento feminino e ficar entrando no movimento masculino, inconscientemente você muda tudo que você atrai. É. Então, se você quer um homem masculino, você tem que fazer o máximo para você permanecer no movimento feminino. E ser intencional, né, André? cem Fazer por cento. sabendo, ó. É um exemplo bem prático. Cheguei aqui na clínica, meu marido estava atendendo um paciente, ele é dentista. Eu entrei na sala e falei assim: olha, vou dar uma aula agora na mentoria do André. Quando eu terminar, você vem me buscar? Dele fez, olhando para o paciente, veio. Gente, eu moro a meia quadra da clínica, é só atravessar uma rua. O que me custa atravessar a rua? Mas ele se sente forte e viril, que está vindo proteger a donzela, né? Precisa, eu sei atravessar a rua. Claro que eu sei atravessar a rua, gente. Eu sei olhar para trás, eu sei gritar e tem uma goela que eu garanto que espanta qualquer um. Mas assim, eu pedi. E isso deixa ele feliz perante o paciente que está na cadeira, que ouve, que pensa, uau, olha, o doutor vai lá buscar. Ele cuida da mulher dele. Então, assim, é intencional. Tudo a gente pode, mas nem tudo a gente deve. Exato. Se a gente É esse o lembrar movimento. disso, É aí esse o vai, né, André? movimento. 100%. É muito interessante isso, porque a maioria de vocês não aprendeu esse movimento feminino, porque não teve referência. Não teve referência. Então, número um, quem é sua referência hoje de feminilidade? Eu posso falar sobre identidade feminina, mas eu não posso ser referência para ninguém, tem que ser uma mulher, entende? Então, quem é sua referência hoje? Eu achei o máximo, eu postei, né, esses dias um vídeo da Lana Del Rey, que casou com o caçador de crocodilo lá.
E ela foi extremamente criticada nas redes sociais, porque ela é uma mulher linda, feminina, nova, casou com um cara desconhecido da mídia, que ficava lá no pântano matando jacaré, beijando a boca de jacaré. Aí eu vi até um meme. Ah, o cara casou com a Lana e já traiu. Aí mostrou a imagem dele beijando o jacaré. Mas o que que acontece? Ela foi muito criticada porque tinha muitos famosos de Hollywood que tinham interesse nela. Mas só que mexeu com uma coisa nela: segurança. Um cara desprovido de beleza, que o cara não é bonito, sejamos francos. Mas só que o que que mexeu nela? Segurança. E aí eu vi um vídeo dela cantando e ela olhou para ele, ela se emocionou e ela foi até ele. E ele abraçou. Pronto, gente, é um movimento feminino com um movimento masculino. Então, cuidado com a desconstrução nos mínimos detalhes do seu dia a dia. Sempre. O que exige 100% de você, tudo bem. Mas aquilo que você pode delegar para você permanecer no feminino, nem, por exemplo, as mulheres que ainda não são casadas, que provêm o próprio lar. Qual é o momento do teu dia que você dedica para o seu autocuidado? Você chega no final de tarde, você faz aquele. Inclusive, tem uma mulher no grupo que ela vende velas. Aquele banho, coloca aquela vela cheirosa, aromatizada, e você perfuma o ambiente. Você tem esses rituais de virtuosos para o seu autocuidado? Qual é o momento que você faz ali seus treinos no rosto, esfoliar, etc. Essas coisas que vocês gostam. A gente a mesma sabonete que a gente lava a cabeça, a gente lava tudo. Vocês mulheres não. Vocês têm esses 30 minutos diário para autocuidado? Tem que trabalhar feminino, gente. Diariamente. Cuidado com a desconstrução. A cultura ela vai te empurrar para o homem ser mulher e a mulher ser homem. É o que está acontecendo. A mulher ser o homem e o homem ser a mulher. E se a gente não tomar cuidado, que nem hoje, né? Uma pessoa, eu abordei alguém no Instagram e a pessoa falou assim: Ah, mas como que hoje, com essa cultura? Eu falei: Bom, se você é movida pela cultura, só revela que você ainda não é protagonista da própria vida. Porque se as coisas te levam, você está indo com uma manada. Então, gente, é isso, tá? André, pode perguntar, senão eu vou longe aqui. Então, essa desconstrução aí, o desafio é lidar com a culpa, né? Porque quando a gente não faz, parece que a gente não é útil, né? Tem um monte de coisa aí para trabalhar. É, tenho vivido isso, né? Então é um desafio, mas vale a pena também, né? Se permitir desfrutar. Uma coisa que eu ia comentar eu sou muito de fazer no físico, né? Fazer. No digital, para mim, ainda, eu não sei, né? Pode ser que seja de outros também, mas assim, no digital, para mim, parece que não, não sei, eu não desenvolvo como no físico, né? No físico parece que eu sinto útil, estou fazendo, que é mais subjetivo, né? Se está fazendo no digital, parece que não sei. Então, como lidar com isso, né? Enrolar isso. E fora, assim, que você aprende algo hoje, ok, simples, pôr em prática, mas amanhã aquilo que você aprendeu parece que já não é mais. É igual você falou, Bianca, não sabe, aprende, ok, mas a gente não descansa nesse aprender, ou melhor dizendo, não é descansar. É um aprender com leveza, sabe? Desfrutar o momento do aprendizado. Parece que você não tem tempo de desfrutar o momento do aprendizado. Você tem que aprender, já pôr em prática, já aprender outra coisa. Então, falo por mim, parece que é uma baita de uma pressão, e aí isso trava também. Isso acaba que me travando, porque eu fico, às vezes eu falo, para que lado eu vou? Escrever, organizo, e organizo de novo, e vejo se organizei direito, porque rapidamente eu acabo me perdendo com tudo isso. Para mim, é, é um desafio. Tem a ver com É, procrastinação? Aí tem, né? Me trava, ok, mas eu vejo mais assim,
É isso aí. Você Confuso. sabe que tem um nome para isso que chama obesidade intelectual. É Uhum. quando a gente consome, 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 mas a gente não tem tempo de praticar. Então, assim, para de comprar o curso, vai e faz. Põe em prática, se permite. E essa questão do produzir no digital é que, assim, ó, quando você está no digital, você não vê o interlocutor. Você está produzindo, você está gravando, só que você atinge milhões, bilhões de pessoas ao redor do mundo inteiro. No físico, você está com a sensação do concreto, porque você visualiza. Uhum. Então, é só uma crença. A tua utilidade é a mesma e no digital ela rompe, mas você não vê quem tá do outro lado. Quando eu vou dar entrevista no rádio, na TV, eu fico com muito menos vergonha do que quando eu vou dar uma palestra presencial. No presencial eu enxergo a pessoa e eu fico, ai, como é que será que vai ser? Eu chego na rádio, na TV, eu vou que vou. Aí você fala assim, nossa, Bianca, mas você entrou em quantos lares no digital? Aí eu falo assim, não tem problema, mas eu não vi. Então é só uma crença, é uma sensação de que no físico você vai adiante porque você vê. No digital é a mesma coisa, só que você lida com o desconhecido. Da mesma maneira que um vídeo teu pode cair o algoritmo para meia dúzia, você já pensou se um vídeo teu, um conteúdo teu viraliza? Você atinge o mundo todo. E a sensação que você tem é a mesma da colega antes. Não me permito descansar, porque a gente está no momento de que produtividade, 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 as pessoas não se permitem, mas tem que se permitir. Quando a gente descansa, o nosso cérebro praticamente faz um reset. A gente fica mais criativo, a gente relaxa. Você tá tensa? Solta o ombro, tira a língua do céu da boca. Quando a gente está tensa, a língua está lá em cima, solta, relaxa. E aprende a se amar. Vou trabalhar uma respiração, vou descansar um pouquinho. E fazer também não é sinônimo de produtividade. Quem disse que o fazer está cheio de qualidade? É utopia. A gente não está o tempo todo bombando. Nós estamos fazendo. Mas aí o ócio é o que vai trazer a qualidade para o que a gente faz, que exacerba a nossa criatividade. E a gente se sente esgotado, né? Esse fazer, fazer que não é produtivo, esgota, né? Esgota, mas não faça. Tira um momento do teu dia, Sim. agora é minha hora de fazer nada. E faço nada sem culpa. Tá? Ah, não quero ficar sentada no sofá. Faz isso que o André falou. Vai tomar um banho premium, um banho Pro Max com skincare. Tá valendo também, é um autocuidado. O autocuidado ele é muito bem-vindo. É importante a saúde mental. Uhum. Então, até porque o mundo físico a gente faz e o resultado está ali. O digital você faz e não vê o resultado na hora. E a gente está É, nessa na hora. busca, muitas das vezes essa autocobrança do digital é para a gente ver o resultado rápido. Gente, eu estou postando 6 vídeos por dia. Quem está percebendo isso? Que eu estou aparecendo muitas vezes para vocês no dia? Estou postando 6 vídeos por dia. Desde, nós estamos na quarta, desde segunda-feira passada. Então, 6 vezes, a gente está falando de de segunda passada, a gente está falando de quase 7 dias. Não, 10 dias, a gente está falando de 10 dias. Eu postei 60 vídeos em 10 dias. Dois por formato. E os outros 58? Flopou. E se eu tivesse preso na expectativa do resultado de todos os vídeos? Digital é teste. Mas aí que tá. Por quanto tempo eu vou conseguir ser consistente? É. Entende? O digital, André, é isso. É consistência. Por quanto tempo você consegue permanecer ali dentro? Porque eu posso até dar uma aula qualquer dia para vocês sobre o novo, nova parada do digital. Inclusive,
Semana que vem eu vou num treinamento o dia todo com os caras hypes do digital. O que que acontece? Hoje, a moeda do digital, o ouro do digital é audiência e comunidade. Então, quanto mais você fazer as pessoas realmente ser seus amigos no digital, mais você vende. Mas só que isso não acontece da noite para o dia. Quem percebeu que ultimamente no digital eu tô tá diferente as minhas caixinhas de pergunta. Eu tô abrindo o jogo, tô falando coisas diferentes, eu tô demonstrando mais coisas. O que que é isso? As pessoas, caraca, eu sou um amigo do André. Então eu tô com uma dificuldade, vou perguntar para o André. Tô com dúvida, vou perguntar para o André. Eu nunca tive tanto engajamento no meu digital igual eu tô tendo agora. Mas só que eu tô no digital há quanto tempo? Só agora que eu tô conseguindo entender, tá? Mas, gente, alguém tem mais alguma pergunta para a Bianca? Não? Obrigada, Alice. Maria Alice. Amei essa expressão, obesidade intelectual, é verdade. É quando a gente tem muito excesso aqui, mas a gente não consegue pôr em prática. Aí a gente é muito bom de teoria e pouco de prática. A lá, Vanessa disse que você está aparecendo até para a filha dela no YouTube. Hã? A Vanessa falou que você está aparecendo tanto que você está aparecendo até para a filha dela no YouTube. Não, gente, virei youtuber. A lei, eu acho que a lei de Pareto 80-20 aplica 80-20. isso nos conhecimentos e na prática. 80% de prática e 20% de conhecimento. Só, aplica isso. Então, 80% de prática, mas eu tenho medo de errar. Vai errando mesmo. Mas eu não sei se consigo. Vai sem conseguir. Você consegue no meio do caminho. Então, a lei de Pareto, em tudo, tá, gente? Em tudo. 80% do teu resultado é 20% do seu esforço. E quantas pessoas estão colocando 80% de esforço e está colhendo 20% de resultado? Então, é ao contrário. 80%, Andréia, daqui para frente é prática. É errar mesmo, é gravar vídeo, é flopar, é gaguejar, é travar na tela, é fazer live e não entrar ninguém. É assim. Mas aí, por quanto tempo eu vou permanecer? Porque daí o seu sucesso começa a aparecer ali. Vocês só estão aqui. A André me conhece, ó. Esse aí é o medo de não se sustentar, né? Você começa, mas e aí? Aí é a mentalidade da sustentabilidade, de permanecer, de ser disciplinada. Você não precisa postar 6 vídeos no dia, igual eu estou fazendo. Posta um por dia. Um por dia. Um por dia no mês já é 30. No ano já é 365. Entende? Você vai. A mulher do 365, do um por dia, vai ser muito mais refinada no digital do que aquela que pensou em 3 por semana, em 2 por dia e parou no meio do caminho. Então, não se compara com quem já está fazendo bastante coisa digital. Começa você o teu processo. A pergunta é, quantos por dia? Um por dia? Tá bom. Como que vai ser o vídeo? Não sei, só vou fazer. E no meio do caminho você vai refinando, tá? Bianca, muito obrigado de verdade pelo seu tempo. Gente, tira um print aí. Tira um print. Vamos tirar um print? Bate um print. Eu vou mandar o. Fala teu arroba, Bianca. É @Bianca BF Amaral. Arroba Bianca. Manda, eu vou mandar o link do teu Insta depois no meu grupo lá. Isso, pode mandar. Tá? Daí Meninas, vocês obrigada marcam pelo ela. carinho. As suas mentoradas, como sempre, ó, coloquei aqui no chat. Uns amores comigo. Obrigada, Zara. Obrigada, Andréia. Obrigada, Ive. Obrigada a todas vocês que participaram, que mandaram perguntas. Maria Alice. Vocês são maravilhosas. Obrigada, André, meu amigo querido. Eu morro de orgulho de você, você sabe disso, né? Em breve eu vou em Curitiba para a gente tomar um café. Venha mesmo e eu vou em Alphaville. Vou te Vem, contar tô o te que eu vou fazer, o esperando. que eu estou aprontando. Vem para cá, tô te esperando.
Quando eu for fazer essa aula de digital, Bianca, você é minha convidada para estar aqui, tá? Para me trazer tudo que eu estou Opa, aprendendo aqui. Outra opa, com o coisa, maior prazer. Bianca, a Ive, ela é consultora de imagem. Aí, Uh, ela mandou mensagem que já vou te responder, tá, Ive? Eu acho que vai ser numa segunda-feira. Ela vai dar uma aula aqui para as meninas, para as mulheres de. Aí você é convidada também, se quiser participar, opa, obrigada, com muita honra, Ive. Você é sua aluna também. tá bom? Rainhas, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou mandar o link do livro também da Bianca lá no grupo. Adquiram um livro em formato até de agradecimento ao tempo que a Bianca disponibilizou aqui para vocês. E qualquer dúvida, daí vocês mandam mensagem lá para a Bianca. Gostei da Bianca, quero fazer terapia com ela. Entre em contato com ela, justamente que ela tem um coração gigantesco. Gente, perto dessa mulher eu não sei nada, tá? Ah, Então, Deus abençoe a a vida de recíproca é vocês. verdadeira, viu, gente? Perto do conhecimento dele, eu me sinto igual. Nada. Deus abençoe, viu, gente? Obrigada, gente. Boa noite.